Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos na última semana do tempo comum. É importante perceber que já antes da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a liturgia já nos propunha esse tema do juízo final, às vezes chamado de fim do mundo, começo de um novo mundo, porque se chega sempre nesse tempo à leitura da conclusão do Evangelho de Lucas, que vai aparecer até mesmo este tema no domingo, não só porque nós estamos durante a semana na liturgia ferial escutando sempre Lucas, porque é sempre no final do tempo comum ferial, estamos escutando o terceiro Evangelho sinótico, mas nos domingos, escutando cada ano um evangelho diferente, Mateus, Marcos e Lucas, nós chegamos nesse tema, porque é o tema que se conclui a vida pública de Jesus, antes da narração da paixão, morte e ressurreição, que é a parte mais antiga do evangelho. E nessa última semana, já antes, na penúltima semana e na última, nós sempre estamos escutando a leitura com o gênero apocalíptico. Este ano, o Apocalipse de São João, mas se fosse no ano anterior, estaria estudando um livro do Antigo Testamento. Então nós continuamos a refletir sobre esses textos e hoje nós celebramos uma santa muito conhecida que está sepultada nas catacumbas romanas de São Calixto, Santa Cecília, a padroeira dos músicos. A nossa gratidão a todos aqueles nossos irmãos músicos que, através da arte, se dedicam a embelezar, a dar vida, a privilegiar a teologia estética, através do qual, da experiência da beleza, nós nos encontramos com o nosso Deus. Esta é uma virgem sábia, do mundo das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. A primeira leitura de hoje, sempre do livro do Apocalipse de São João, nós temos a narração daquela que é a quinta visão que ele tem. Na minha visão, eu vi alguém como um filho do homem. Essa expressão do filho do homem, ela é tirada de dois textos. Aqui, pela sua glória, é do texto de Daniel. O profeta também Ezequiel, ele fala do filho do homem. Em Daniel é uma imagem gloriosa. Em Ezequiel, falar de filho do homem é falar um homem, um ser humano, na sua fragilidade. Mas esse daqui do Apocalipse, ele é glorioso porque tinha na cabeça uma coroa de ouro. Já falamos que o símbolo do ouro é uma ligação com a divindade e nas mãos uma foice afiada. Por esse motivo, essas imagens do Apocalipse que são difíceis de intuir rapidamente de quem se trata, nós acreditamos que aqui é a imagem do próprio Senhor glorioso, aquele que é apresentado como um cordeiro e agora é apresentado como um filho do homem. Um anjo saiu gritando e vai dizer: lança tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Então esse primeiro anjo sai do templo e vai dizer que chegou o momento do juízo, chegou o momento que o Senhor vem se encontrar com a sua humanidade, para o nosso encontro com aquele que nós conhecemos pela fé, mas para a prestação de contas da nossa vida, o que nós fizemos com tudo aquilo que nós recebemos. Do templo sai mais um anjo, também ele tinha nas mãos uma foice, e saiu de junto do altar um terceiro anjo. Esse terceiro vai gritar para aquele segundo: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. A videira é um símbolo de Israel, então que é o povo da antiga aliança que já está amadurecido, que chegou o momento de ser colhido, de apresentar ao Senhor os seus frutos, de produzir o vinho que alegra o coração. A nossa vida seja um vinho bom, que seja aquilo que alegra o coração da humanidade de Deus, porque o vinho também, já na tradição da literatura joanina, é o sinal da presença do Messias. Ele chegou. Não é assim em Caná da Galileia que se transforma a água em um vinho em grande quantidade e qualidade.
A nossa vida deve transparecer a presença do Messias, deve ser uma videira que produz frutos para fazer um vinho bom para a igreja, para o mundo. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. No Salmo de hoje, o Salmo 95, nós assim rezamos, depois de escutarmos essa palavra deve se tornar na nossa vida oração. Publicai entre as nações reinam, Senhor. O céu se rejubile e exulte a terra, na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. O povo de Israel fala isso na expectativa da chegada do Messias. Nós, no final do ano litúrgico, nós proclamamos que ele virá, a segunda vinda, ele virá de modo glorioso. E entraremos depois com a mesma temática no tempo de advento, que faz um apelo, vem Senhor, para nos prepararmos para o Natal, mas que esse fundamentalmente é a oração da igreja, Maranata, vem Senhor, estamos na espera da segunda vinda do nosso Senhor. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei, é a aclamação ao Evangelho. Nós escutamos hoje, na liturgia, hoje e amanhã, aquele texto que já escutamos no domingo que foi anterior a Cristo Rei, no penúltimo domingo. Ali era a conclusão do texto de São Lucas, aquilo que Lucas vai escrever, como eu já dizia, antes da paixão, morte e ressurreição. E esses textos nós vamos, da conclusão de Lucas, ouvir aos pedaços até a conclusão deste ano com a liturgia do sábado. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo. Jesus está no templo. Chegou a Jerusalém. Era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Então alguém era encantado, algum dos peregrinos, com a beleza do templo. E de fato o templo era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Ele foi destruído por um erro de um soldado, porque a determinação do império era que ele não fosse destruído, que fosse preservado. Mas a história vai dizer que, sem querer, um soldado dispara uma flecha que vai incendiar muito rapidamente o templo de Jerusalém. E então Jesus vai dizer assim, vai ouvir aquela admiração e vai falar que tudo será destruído. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Então, Jesus não é irreverente em relação ao templo. Ele ia ao templo, respeita aquele lugar, que é um lugar feito para honrar o seu Pai, para honrar a Deus. Mas também Jesus vai anunciar ao longo do Evangelho um outro templo, que Deus não habita somente naquele templo de pedra, ou melhor, prioritariamente o lugar, o templo de Deus somos nós. Então, que Deus habita em nós através da ação do seu Espírito. E o templo por excelência é o próprio Senhor Jesus. Não é assim que no quarto evangelho ele vai dizer, destruí esse templo e em 3 dias eu o reedificarei? E não falava do templo de Jerusalém, que demorou 46 anos para ser construído, mas ele falava do templo do seu corpo. Ora, Jesus então vai dizer assim, porque vão perguntar para ele, mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Fundamentalmente é a curiosidade humana. Quando é a data do fim do mundo? Quando é que vai acontecer? Como é que vai ser isso? E Jesus vai dizer, cuidado para não ser desenganados por aqueles que vão dizer, sou eu, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Ao longo da história e no nosso tempo também, não nos iludamos. Não pensemos que os falsos profetas pertenciam somente ao passado, mas da nossa história. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que você tenha discernimento de vida. Não podemos ser um cristão passando pela história que vamos atrás de cada modismo, de cada pessoa que apenas fala o nome de Deus e já seduz o nosso coração. Tem que ter discernimento. Sejamos honestos. Ao longo da história, nós tivemos grandes rupturas na igreja que foram promovidas até por pessoas que eram muito sábias, muito preparadas, que eram ordenadas.
e que as pessoas não tiveram discernimento que a palavra de Deus não é a palavra simplesmente que pode proferir qualquer que seja, qualquer pessoa, ainda que seja investido de autoridade na igreja, mas deve ser uma palavra coerente com aquilo que ensina a igreja. Ter discernimento para ver aquilo que estão nos dizendo. É isso que nos chama o evangelho de hoje a ter. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.